Olá, amigos e irmãos, bem-vindos ao nosso bate-papo matinal, porque é cedo, ainda são 6h36 da manhã. Eu gosto de gravar nesse horário porque é mais tranquilo, tá? E a gente não tem um estúdio, tá? Para poder melhorar a qualidade do vídeo, da imagem. Então, para mim, esse ponto onde eu estou aqui é um dos melhores pontos aqui da minha casa, tá? E outros sim, as minhas gravações ela fica num formato de tipo uma conversa da janela, né? Porque é de manhã, tem pessoas dormindo, então eu não posso aqui exceder a altura da voz, o som. Então a gravação ela fica no formato de conversa, né? Como se eu estivesse conversando com você na sua janela, tá bom? Quando você está na igreja, sim, é diferente. Você sente o calor dos irmãos ali, sentindo a graça de Deus. Então você acaba também refletindo, né? Esse sentimento, e a mensagem ela fica um pouco calorosa, né? Dependendo do momento. E no ensino é outra dinâmica também que você precisa usar. São várias pessoas de várias faixas etárias diferentes. O ensino na igreja é assim. Tem criança, tem adultos, né? Tem jovens, tem adolescentes, tem os de meia idade, tem os idosos. Então, a palavra precisa ser conforme Jesus falou. Se não estou enganado, ou Jesus ou o apóstolo Paulo, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Ou seja, temperada numa medida, não se você botar sal demais, fica difícil de se ouvir, né? Então ela precisa ser temperada, igual a dona de casa faz o alimento, né? Que ela coloca o sal do ponto. Você senta para poder comer aquela comida e você, dependendo da situação, a comida está tão boa que você acaba repetindo mais uma vez. Já aconteceu isso com você? Às vezes acontece. Isso porque a comida, o alimento que foi preparado, ele foi bem temperado. Assim é aquele que ensina, é aquele que orienta. Ele precisa aplicar uma palavra bem temperada, bem com as dosagens, né, do tempero, conforme uma dona de casa faz, né? Assim, as pessoas têm condições de absorver esse alimento e querer mais. Compreendeu? A vida é um processo, ela é um processo. Outrora, quando eu era mais jovem, mais novo, eu pensava de uma forma. Mas chegando ao amadurecimento e de muitos estudos e acompanhamento, leitura, eu entendi, né? Fui aprendendo que tudo precisa ter um limite, uma dosagem. Se você passar do ponto, né, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Principalmente você que é ensinador, você que usa o ofício da palavra, da orientação. Tem que ser na dose, no tempero certo, no tempero correto. Você que está chegando agora, tá? Se inscreva no nosso canal, curte os nossos vídeos, comente, compartilhe. Quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal até aqui. Tá devagarzinho, mas nós vamos chegar lá. Olha, a palavra de hoje, ela é sobre cuidar de pessoas, tá? A palavra de hoje é sobre o cuidar de alguém, tá? Como eu estou num ambiente religioso, numa igreja, vamos falar disso, tá? Mas na sociedade como um todo, quando isso é feito, é aplicado, as tensões diminuem. Quando o ser humano ele é assistido por outro, as tensões, né, elas diminuem. Às vezes você vê muitos conflitos, muitos tumultos, muitas convulsões sociais
porque o ser humano ele não está sendo atendido conforme deveria, né? E numa igreja também. Mas eu quero ler aqui o que Jesus leu, o próprio Jesus leu no capítulo 4 de Lucas, e o versículo, a partir do verso 18. Eu quero me atentar aqui, porque Jesus ele chega na cidade de Nazaré, né? Jesus chega na cidade de Nazaré, no verso 16 explica: e chegando à cidade de Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, porque Jesus tinha costume de ir nesse lugar, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus ele não foi ali por acaso, ele tinha costume de ler na sinagoga. Era hábito de Jesus frequentar a sinagoga, porque ele cresceu sob a orientação dos seus pais, então ele tinha costume de levantar e ler alguma passagem bíblica, principalmente nos livros dos Pentateuco e dos profetas. Então Jesus chega ali, na sinagoga, no verso 16, ele levantou-se para ler. Verso 17, olha só: e foi-lhe dado, foi dado a Jesus, porque naquele tempo as pessoas não tinham um exemplar da Bíblia em casa. Não tinha um exemplar da Bíblia em casa. Então, alguma autoridade religiosa, alguém que estava conduzindo aquela reunião, conforme o verso 17 diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, já aberto. Hoje você vai ler o livro do profeta Isaías, tá bom, Jesus? Beleza, E quando abriu o livro, porque a Bíblia também, ela não era todos os livros unidos assim, 66 livros igual esse aqui, a pessoa lia livros individuais. Ele não chegou lá e abriu a Bíblia igual a gente aqui e escolheu o livro do profeta Isaías, não. O líder religioso que estava lá no momento deu a ele o livro do profeta Isaías, apenas o livro do profeta Isaías, porque a Bíblia ainda não tinha sido unificado os livros. Então os livros eram lidos separado e guardado na sua seção separada. O verso 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, e quando abriu, achou o lugar em que estava escrito. Aonde está escrito isso no profeta Isaías? Capítulo 61, do versículo de 1 a 4. Olha o que está escrito que ele leu. Ele leu a partir do verso 18, aqui no livro de Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E esse verso 20, encerrando o livro, ou fechando, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Você entendeu a essência aqui? Jesus estava lendo uma profecia falando dele mesmo. E o próprio Jesus, ele deu exemplo disso, né? Aí eu lendo essas passagens aqui, fazendo uma análise dessas passagens, tanto lá no livro de Isaías, quanto aqui no livro de Lucas, eu decidi ler no livro de Lucas para poder dar aquela essência de cumprimento bíblico ou profético, compreendeu? E desse texto eu pude extrair a seguinte situação:
E o próprio Jesus deu exemplo disso. Os apóstolos deram exemplo disso. Eu escrevi assim: pessoas perfeitas só no céu. Aí eu montei uma frase em cima disso. Um líder que só quer pessoas perfeitas para cuidar, terá dificuldade para levar ou conduzir almas a Deus. Alguém vai dizer assim: mas Marcos, que é isso? Você está querendo chegar aonde? Nós temos que orientar pessoas a chegar a um estado de vida que agrada a Deus. Está entendendo? Todo líder que cuida de pessoas, se ele quer apenas pessoas perfeitas na sua igreja, ele terá dificuldade de conduzir estas pessoas ao Criador. Porque a visão do Criador é chamar o ser humano ao arrependimento. E quando alguém é preparado para isso, para levar uma mensagem, para orientar, para poder abrir o entendimento das pessoas, essa pessoa, ela precisa entender que ela não vai lidar só com um tipo de pessoa. Não. Eu fiz uma lista aqui, mas ela é muito mais do que eu estou fazendo aqui, só para nós termos uma ênfase de como é uma essência de uma igreja propriamente dita. A igreja não é só dos perfeitos. Tem perfeitos na igreja? Pode ter. Tem pessoas que cumprem tudo que está determinado, obedecem e guardam. Mas tem pessoas que não. Mas eu estive analisando, pensando em todo o processo de Deus até aqui, desde o Gênesis, que nos dá a orientação sobre Deus, sobre o pecado da humanidade, eu entendi que Deus, ele é longânimo por demais, com todo o poder que ele tem, com toda a autoridade que ele tem, com toda a capacidade que ele tem de criar e desfazer. Ele pode. O Todo-Poderoso, ele tem essa capacidade. Em tudo isso que ele tem, ele é um Deus longânimo. Ele ainda espera o ser humano se recuperar. Se o ser humano não entender isso, se esse ser humano vier tombar a sepultura, ignorando essa vontade divina que é salvar esse ser humano, aí o Todo-Poderoso não vai fazer mais nada. Vai entregá-lo para onde ele escolheu ir. Mas enquanto estamos aqui numa igreja, tem os obedientes, os desobedientes, os alegres, os tristes, os animados, os desanimados, os livres, os perseguidos, os realizados e os que lutam pelos seus sonhos. Pessoas que estão vivendo condições extremas, problemas com casamento, problemas familiares, problemas com um membro da família envolvido com vícios, problema de desemprego, problema de falta de alimento, problemas de enfermidade. Tem muitas pessoas que estão enfermas. Então, a igreja é formada de toda esta gente. E quando a gente chega num determinado ponto, e para podermos levar uma palavra a uma igreja que tem toda essa variedade de pessoas, cada uma precisando resolver suas necessidades, se nós não pedirmos a orientação do Todo-Poderoso, nós não vamos conseguir levar ninguém ao Senhor. Porque enquanto eu me atento somente aos desobedientes, eu deixo desguarnecido todas essas pessoas. Às vezes eu me concentro só no desobediente
Eu tenho que dar atenção ao desobediente também, orientá-lo, ajudá-lo. E às vezes o desobediente, ele te trata até mal. Você quer ajudá-lo, mas às vezes ele está com 3, 4 pedras na mão para tampar em você. Mas se eu só de me direcionar aos desobedientes da casa de Deus, do povo a qual eu estou orientando para poder levá-los até o Todo-Poderoso, se eu me atentar só para os desobedientes, eu irei deixar, perecer os demais. Quando tem a passagem bíblica que o pastor deixa as 99 no redil e vai buscar aquela que fugiu, é apenas um processo daquele que cuida. As 99 também precisavam de cuidado. Quem vai ignorar isso? Você sabe quais, dentro das 99, deveria ter ali as ovelhas de todas essas situações que eu citei para você aqui. Devia ter ovelha triste, outra alegre, outra desanimada, outra sem esperança, outra que já perdeu a esperança em tudo, a fé enfraqueceu, porque alguma coisa passou por algumas decepções na vida. A vida em que essa pessoa está vivendo não está lhe dando a resposta que ela gostaria de ter, e ela vive um dilema. Então, nesse processo todo, se nós não pedirmos a direção de Deus, nunca vamos conseguir levar pessoas a Deus. Queridos, nós fomos chamados para isso. O que Jesus deixou lá em Mateus? Ide fazer discípulos a todas as nações, ensinando até que tudo se cumpra. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, ele diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quando Jesus disse toda criatura, isso significa que nenhum ser humano está fora do processo de salvação orquestrado pelo Todo-Poderoso. Ele só não vai entrar se ele não quiser. Na outra parte, o próprio Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, suas vontades, seus desejos, seus caprichos. É uma construção. Por isso que eu sempre digo que a vida cristã, ou a vida daquele que vai se encontrar com Deus, é uma construção diária. Essa pessoa precisa ser levada ao entendimento. Pelo tempo que eu trabalho com pessoas, eu fiz uma análise aqui, uma analogia desse tempo todo que eu lido com pessoas, e eu percebi que teve pessoas que levou 10 anos para compreender aquilo que era proposto para ela. Quando ela compreendeu, a vida mudou. Outros levaram 1 ano, outros levaram 3. Às vezes as pessoas levam muitos anos para poder entender o que Deus realmente quer com ela. E quando você dá tempo para alguém não está bem, dentro dessas pessoas todas aqui, talvez alguém está numa condição não muito animada, mas você não sabe os motivos que essa pessoa está passando. O que ela está sofrendo? O que ela está vivendo? Há classes de ensinadores ou orientadores que só querem uma qualidade de pessoas. Tem classes de ensinadores que só querem os letrados, o que entende. Tem classes de ensinadores que só querem aqueles que têm dinheiro. Tem classes de ensinadores que só querem aqueles que não dão trabalho. E os demais? Eu me lembro de Filemon, quando Paulo escreve a Filemon. Paulo escreve uma carta para Filemon e fala para Filemon receber Onésimo novamente. Onésimo tinha roubado o seu patrão Filemon. Foi preso. Lá na prisão, Onésimo recebe a mensagem de Paulo, a mensagem da salvação. Às vezes alguém, poxa vida, um líder preso, mas olha o que Deus fez.
Lá na prisão, Paulo pregou. Pregou para Onésimo. Pensa no crescimento da igreja depois que Onésimo chegou na casa do seu senhor, chamado Filemon. Filemon recebe ele, põe ele para trabalhar de novo, e os dois seguem juntos na presença de Deus. Quantas pessoas aceitaram a Jesus com esse testemunho? E Paulo, preso, falou: meu amigo, meu irmão Filemon, se ele está te devendo alguma coisa, quando coloca na minha conta, isso é amor. Então, em outras passagens bíblicas, o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos orientar, acolher os fracos, os de pouco ânimo, e até os desordeiros da casa de Deus, que são os desobedientes. Então, enquanto estivermos aqui, vamos ter luta, vamos ter batalha. Vai ter dia que nós vamos chorar. Vai ter dia que não vamos querer cuidar. Mas o chamado do Todo-Poderoso nos chama. Porque a vida cristã não é só de palavras, é de ação também. Lá no capítulo 2, verso 14 de Tiago, Tiago chama atenção para os irmãos ali quanto à fé e obras. Às vezes você tem um servo de Deus na igreja que está precisando de mantimento. Precisa levar para ele. Às vezes você tem um servo de Deus na igreja que ele está doente. Já está devendo a farmácia, já está devendo o supermercado, já não tem dinheiro para mais nada. Você precisa ajudar ele a comprar remédio. É assistência. Às vezes você tem na igreja pessoas passando por problemas de vícios, entorpecentes. Você precisa orar com essa família, orientar essa família, ajudar essa família a ter paciência com essa pessoa para que essa pessoa se converta. Para que a paz chegue naquela casa. Tem pessoas atribuladas, pessoas com problemas psíquicos que precisam de atenção. Tem os enfermos, ora estão em casa, ora estão nos hospitais. Essas coisas todas, ela toma o tempo daquele que cuida. Ele precisa ir, às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, às vezes altas horas, às vezes de madrugada. Então, esse é o processo da igreja que Deus pediu para poder prepararmos para que essas pessoas possam entrar no céu. Então, eu sempre digo que se nós sempre... Que se nós, está tocando uma sirene, que se nós sempre acharmos que a igreja é só de um tipo de pessoa, nós não vamos conseguir levar pessoas a Deus. Pense nisso, amigo. Você que é colega de trabalho, você que é ministro do Senhor, você que é obreiro da casa de Deus, você que é um servo, você que é um líder. Está difícil? Tá. Não é fácil cuidar. Mas Deus nos entregou nas nossas mãos a oportunidade de orientar essas pessoas. Elas precisam da nossa ajuda. E cada um de nós temos a nossa importância nesse processo. Seja um nível baixo, pequeno ou alto. Não importa. Deus nos chamou para esse processo. E quando nós fazemos isso, nós tornamos o nosso ambiente melhor. A nossa cidade fica melhor. A nossa rua fica melhor. Porque eles estão vendo que nós estamos cuidando uns dos outros, fazendo entender que fomos ensinados por Cristo Jesus na sua palavra. Não é verdade? Tem uma passagem bíblica que diz que a vossa equidade seja reconhecida de todos. Então, a pessoas perfeitas só no céu. Que Deus nos dê graça, nos oriente, nos dê sabedoria para continuarmos esse processo de levarmos pessoas ao Criador para que a sua vida seja melhor. Que Deus abençoe a sua vida. O vídeo ficou um pouco longo, mas é uma palavra que eu precisava falar. Vai vendo aí, vê um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Assiste, curta os nossos vídeos, comente, compartilhe. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero fazer uma oração. Eu estou aqui sentindo em fazer uma oração por você que está passando por alguma coisa difícil na vida, para que Deus te abençoe. Querido Pai, querido Deus, Criador dos céus e da terra, eu não sei quantas pessoas irão assistir esse vídeo, mas eu quero orar por todas as pessoas
estão passando lutas, tribulações, sofrimentos, angústias profundas, que estão passando por enfermidades, por desemprego, por falta de entendimento, por incompreensões, por atritos, conflitos, que o Senhor possa tomar essas pessoas nas tuas mãos, para que elas possam encontrar, ó Pai querido, a paz que tanto precisam, a cura para as suas enfermidades, as soluções dos seus problemas, as realizações dos seus sonhos. Pai, abençoe a todos. É que eu te peço, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Daqui a pouco a gente volta.